Pessoal, bem-vindo a esse nosso novo módulo, professor Ival Eckert, e essa aula é sobre saneamento e organização do processo. E quando a gente fala em saneamento e pensa diretamente na praxe forense, nós percebemos, e tenho certeza que os senhores, na vivência também do foro no dia a dia, têm a mesma percepção, que o Poder Judiciário, me permitam assim colocar, nunca enquadrou a figura do saneamento dentro de uma estrutura procedimental obrigatória. E é interessante se a gente faz um resgate do Código de Processo Civil antigo, em determinado momento, naquelas etapas de reforma que nós tivemos do CPC de 73, antes do CPC novo, nós observamos que em determinado momento ali nos anos 2000, o legislador tentou realmente incluir a figura do saneamento de uma forma mais obrigatória, digamos assim, de uma forma mais presente na estrutura procedimental. Não surtiu o resultado esperado, e aí veio o novo Código de Processo Civil, e senhores, o novo Código de Processo Civil dita para mim que o saneamento é um ato obrigatório dentro de uma estrutura procedimental correta. Não é lícito que o Poder Judiciário continue desprezando, senhores, a figura do saneamento, até porque hoje nós não falamos mais tão somente em saneamento, nós falamos em saneamento e organização do processo. E eu preciso demonstrar aos senhores que realmente o saneamento hoje presente está dentro de uma estrutura procedimental obrigatória, não sendo lícito ao magistrado desprezá-lo. Para mim, inclusive, já é uma discussão primeira que eu quero com os senhores, sob pena até mesmo de eventual nulidades processuais. Mas o primeiro passo para a gente chegar a essa conclusão pressupõe uma revisão da natureza jurídica do ato do magistrado que determinaria ali o saneamento e organização do processo. Porque, tenho certeza, alguns dos colegas que estão aí me assistindo, têm inclusive o velho hábito de ainda se referir ao saneamento como despacho saneador. Concordaram comigo? Talvez muitos dos senhores tenham um hábito, e esse hábito é um hábito da própria praxe forense. Esqueçam, senhores, o ato de saneamento e organização do processo tem natureza jurídica de decisão interlocutória. E decisão interlocutória dentro da estrutura procedimental obrigatória, sob pena de comprometimento de alguns direitos que eu quero debater com os senhores. Então, o primeiro passo para a gente repensar a estrutura do procedimento a partir do saneamento é essa visão, senhores. Que o saneamento não é um simples despacho, mas sim tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Me acompanhem, por gentileza, no artigo 357 dele, Código de Processo Civil. Está aqui laminado, senhores. Percebam, eu não uso mais tão somente a expressão saneamento. Eu falo do saneamento e da organização do processo, dizendo, inclusive, ela lei processual, que nós estamos diante de um ato decisório do juiz. Nós estamos diante de uma decisão interlocutória, senhores, entre aquela fase de propositura e de defesa e a fase instrutória do procedimento. E, portanto, se a gente vai caminhar para essa figura de fase instrutória, de provas e depois audiência de instrução e julgamento, é essencial, é fundamental que a gente tenha ali, dentro dessa estrutura, intermediariamente essa decisão interlocutória a fazer o saneamento. Tanto que, voltando à estrutura desse artigo 357, nós observamos que a lei processual nos diz que o juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo. E quais seriam as hipóteses? Pessoal, é o seguinte: se o magistrado percebe que o processo estaria apto, depois daquela fase inicial, audiência prévia de tentativa de conciliação, se for o caso, contestação, réplica, se ele percebe que estaria apto o processo a um pronunciamento meritório ou não, de tal forma a extingui-lo, ele assim deve proceder, ok?
Se ele percebe que não é necessária a fase probatória, que ele de uma vez então resolva resolva a situação, julgando o pedido procedente ou improcedente ou mesmo acolhendo a eventual matéria, que seria ali de extinção do processo sem resolução do mérito, ok? Mas se ele percebe que não seria causa de extinção imediata do processo depois dessa fase inicial, ele deverá, senhores. Então, o dever previsto aqui no artigo 357 é nitidamente uma opção que o legislador fez de enquadramento do saneamento dentro de uma estrutura procedimental, não sendo lícito que o processo tenha o seu regular segmento, sem que esse saneamento seja efetivamente realizado. Começarei a demonstrar para os senhores nessa aula, e depois nós até complementaremos essa ideia em momento futuro, em aula futura. Joga para mim de novo, por gentileza. Vamos à lei processual. Portanto, não ocorrendo nenhuma das hipóteses, que seriam hipóteses de extinção de um processo, de uma figura de um julgamento imediato do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo. Agora a lei processual apresenta para a gente 5 incisos, que nós chamamos de capítulos do saneamento, ok? Como ato decisório que é. Esse ato decisório é composto de capítulos. E segundo o Código de Processo Civil, 5 seriam esses capítulos que permeariam essa decisão de saneamento. Vamos à primeira, por gentileza, inciso 1 desse artigo 357. Competiria ao magistrado nessa decisão de saneamento, digo de novo, senhores, decisão interlocutória, resolver as questões processuais pendentes, caso elas existam. Eventual irregularidade procedimental seria, desde logo, observada pelo magistrado. E uma vez observada uma deficiência procedimental que não impactasse numa eventual situação de extinção desde logo sem resolução do mérito, que ele, magistrado, portanto, senhores, determine desde logo a resolução dessas questões processuais, dessas questões procedimentais, o sanar, o regularizar, fase de saneamento, senhores, decisão de saneamento e organização do processo, porque eu não quero que essa demanda tenha segmento com pendências procedimentais, com pendências processuais, talvez de representação das partes, talvez de um documento eventualmente faltante, ok? De um ato a ser praticado pela Secretaria para preservação, talvez, de direitos processuais fundamentais. Portanto, compete a ele, magistrado, como aqui nós observamos, resolver as questões processuais pendentes, caso elas existam. Esse é o primeiro capítulo do saneamento. E depois competiria a ele, magistrado, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando desde logo os meios de prova admitidos. Sempre foi essa a tratativa, a exigência que se dava ao magistrado do saneamento, inclusive no velho Código de Processo Civil, ok? Aqui nós temos de novo essa replicação, que nesse momento do saneamento nós faremos um filtro, senhores. Nesse momento do saneamento, competiria ao magistrado, verificando todo o arcabouço fático, apresentado tanto pelo autor quanto pelo réu, verificar quais são ainda fatos controvertidos, quais são fatos que ainda precisariam de provas em razão de uma eventual situação de divergência existente entre as partes e quais os meios probatórios que seriam admitidos para essas situações fáticas. E aí vocês podem me perguntar, oi Val, como que ficaria na estrutura do procedimento aquela praxe forense do despacho, me permitam assim chamar do juiz, determinando a especificação de provas? Senhores, eu até acredito que seria altamente recomendável num procedimento que antes do juiz fazer o saneamento, ele possa ir às partes, solicitar que elas partes justifiquem quais são os fatos que elas partes acreditam que ainda mereceriam provas e quais os meios probatórios que elas partes querem realmente utilizar para esses fatos que ali ainda seriam controvertidos dentro da estrutura procedimental. E aí é interessante notar, cara,
que esse despacho do magistrado seria um despacho prévio, não o saneamento propriamente dito. O juiz, e isso pressupõe inclusive uma vivência de princípio da cooperação, iria até as partes, por isso eu sou favorável a isso, falando: partes, especifiquem provas, quais os fatos, fundamente para mim, parte, por favor, quais os fatos e as provas que vocês ainda pretendem, não é isso? No desenvolvimento desse procedimento utilizar. E depois de posse dessa manifestação das partes, ele proferiria o saneamento, determinando quais seriam as provas que ainda seriam necessárias de serem produzidas conforme item 2, segundo capítulo desse artigo 357 do Código de Processo Civil. Segundo capítulo do saneamento, senhores, nesse momento do procedimento, o juiz delimitaria as questões de fato, sobre as quais ainda seriam necessárias situações de prova, com a especificação dos meios admitidos, e é também nesse momento que o juiz definiria a distribuição do ônus da prova. De novo, seria nesse momento que o juiz estaria dizendo a quem competiria fazer a prova dos fatos ainda controvertidos. E nós teremos oportunidade, em aula futura, de estudar o artigo 373, que cria essa dinâmica de repartição do ônus da prova dentro de uma perspectiva de um processo democrático e constitucional. Porque eu não posso admitir, nós como advogados não podemos, que os magistrados utilizem a figura da redistribuição de ônus de prova como se fosse, na verdade, um preceito de sentença, sem dar à parte, a quem agora se impõe a prova, que originariamente não era dela, a oportunidade de se desincumbir desse ônus. Eu sou totalmente contrário, não sei a opinião dos senhores, gostaria inclusive que exteriorizassem nos nossos grupos de debates se são favoráveis a essa figura de uma redistribuição do ônus da prova como preceito da sentença. Para mim, senhores, isso fere preceitos e normas fundamentais básicas do processo, porque retiraria da parte a quem agora eu estou impondo essa produção de provas a oportunidade de se desincumbir desse meio probatório, ferindo normas fundamentais de um processo democrático, de um processo constitucional. De qualquer forma, terceiro capítulo do saneamento. Depois que ele, magistrado, delimitasse as questões de fato, ele definiria a quem incumbiria o ônus da prova desses fatos ainda controvertidos, conforme item 3 do artigo 357. E, senhores, item 4. Também competiria ao magistrado, nesse momento, e isso aqui é maravilhoso, senhores, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Vamos entrar nesse debate, por gentileza. Senhores, imaginemos, tanto o autor quanto o réu, numa estrutura procedimental, trazem fundamentos, não é isso? Teses jurídicas. E será que eu posso admitir, de novo, numa visão constitucional do processo, que determina ela, a Constituição, a devida fundamentação? Será que eu posso conviver com um procedimento onde o magistrado simplesmente se recuse a analisar teses válidas que eu, na qualidade de parte, estou apresentando para o acolhimento da minha pretensão ou rejeição da pretensão da parte contrária? Claro que não, senhores. Eu não posso admitir numa vivência procedimental que ele, magistrado, não fundamente devidamente a sua decisão. Tanto que, deixa eu fazer uma interligação com outro dispositivo legal, joga para mim, percebam. Senhores, eu gostaria de levá-los, por gentileza, ao artigo 489 do Código de Processo Civil, que é aquele que me fala quais são os elementos da sentença, e trazê-los a uma discussão, porque agora vai me dizer o parágrafo 1º que eu não considerarei fundamentada qualquer decisão, inclusive decisões interlocutórias, senhores, que não enfrentem todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Muitos magistrados estão dando pulo dessa altura, dizendo: eu não tenho como juiz obrigação de enfrentar todas as teses jurídicas. Por que não?
Será que eu posso admitir um poder judiciário que negue ao jurisdicionado a análise da sua pretensão em toda a profundidade apresentada? Claro que eu não estou pregando aqui a necessária manifestação sobre teses infrutíferas, sobre teses que não tenham fundamento, ok? Que hão de ser descartadas rapidamente pelo magistrado, mas teses válidas, fundamentadas, é direito meu enquanto cidadão que seja ali essa tese debatida, discutida, dentro da estrutura do Poder Judiciário, senhores, sob pena de eu não ter uma fundamentação devida. Então estão dizendo por aí, e os senhores já devem ter visto isso, os juízes, que nós não conseguiremos fundamentar as decisões tal como determinado no 489, parágrafo 1º, item 4, porque não é dever meu, magistrado, enfrentar todas as teses. Claro que é. O que eles não botaram os olhos ainda, senhores, voltemos a ele, Código de Processo Civil, por gentileza, é justamente no artigo 357, senhores, que vai exigir do magistrado, no saneamento, que ele delimite desde logo as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Entendam, por favor, o que a lei processual criou, porque esse capítulo do saneamento é novo dentro dessa estrutura. Segundo a lei, nesse momento do saneamento, o juiz verificaria as teses jurídicas que impactariam a sua decisão futura, a sua sentença. E, portanto, desde logo ele as descartaria, dizendo a tese tal, que é ali apresentada pelo autor, a tese tal, que é apresentada pelo réu, não impactará a minha futura decisão pelo motivo tal, um parágrafo. Não estou pedindo desenvolvimento, eu, lei, não estou pedindo uma situação de desenvolvimento de laudas para afastamento de tese. Explique para mim, melhor dizendo, cidadão juiz, explique para o jurisdicionado, porque aquele fundamento, por ele apresentado, não é um fundamento que impactaria, na visão dele, a figura meritória. E aí, então, essa tese foi objeto de debate. E se, eventualmente, lá na sentença, ele utilizasse as teses que ele acreditasse válidas, e utilizando as teses que ele acreditasse válidas, senhores, eu não gostasse do resultado dessa sentença, eu poderia recorrer. E ao recorrer, eu posso, inclusive, num efeito devolutivo em profundidade, buscar essa tese que ficou afastada no saneamento. Joga para mim, deixa eu fazer uma referência cruzada para os senhores terem, por gentileza, essa percepção, senhores. Eu gostaria que os senhores se encaminhassem comigo ao artigo 1013, dizendo que a apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada. Só que, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais, senhores. Se o juiz descartou no saneamento aquelas teses, aqueles fundamentos que não impactariam na decisão dele, tudo bem. Eu aguardarei o ato decisório e sentença. Se me for contrário, eu posso apresentar o meu recurso de apelação, inclusive levando ao tribunal essas teses jurídicas que não estejam na sentença, mas que tenham sido objeto de debate no processo. E dessa forma, eu dou ao cidadão o respeito de um processo constitucional, de um processo democrático. Eu viro para o cidadão e falo: cidadão, o Poder Judiciário realmente examinou a sua pretensão sobre todas as situações de fundamentos possíveis. Essa é uma noção que está passando desapercebida e que compete a nós, advogados, brigarmos todo dia, senhores, para que o saneamento realmente seja feito da forma como pregada. Voltamos a ele no artigo 357 do Código de Processo Civil, senhores, aonde ali nós temos justamente que aqui nesse momento o juiz delimitaria as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Senhores, deu para perceber a ideia que o legislador traz para essa figura do saneamento, gente? Não é simplesmente um despacho, pelo contrário, é um ato decisório.
necessário e essencial a um correto desenvolvimento do procedimento. E observaremos na aula seguinte, inclusive, que se eu assim não fizer enquanto magistrado, eu estou tirando da parte direito, mas já está muito nítido, muito claro, pelo que eu apresentei aos senhores, conjugando 489, parágrafo 1º, item 4, conjugando 1013, parágrafo 2º, que todos os fundamentos que eu trago enquanto parte devem ser objeto realmente de análise e debate. Tanto que se eventualmente, senhores, eu tenho uma sentença, isso me permitam, cara, com toda a liberdade que a gente tem aqui, falando para colegas, cara, me assusta muito quando, eventualmente, o juiz não tendo observado uma tese jurídica que foi objeto de debate, e ela não estando presente no ato de sentença, muitas vezes a parte entra com embargo de declaração sem necessidade, velho. Porque nós observamos que o artigo 1013, parágrafo 2º, permite, na profundidade do efeito devolutivo, que você leve no seu recurso de apelação diretamente ao tribunal, tese que não esteja no ato decisório sentença. Mas também é claro que em algumas hipóteses, talvez, aí depende muito do giro procedimental, seria interessante, sem dúvida nenhuma, os embargos de declaração, não é isso? Talvez até viabilizando, não sabemos, efeito modificativo. Fica a dica, fica a interrogação, fica a necessidade da gente debater isso, sem dúvida nenhuma, no decorrer do nosso curso. E, por fim, último capítulo do saneamento, tal conforme previsto no artigo 357, que seria designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Porque, dependendo das situações probatórias, nós teríamos, portanto, desde logo, a designação dessa audiência de instrução e julgamento e o único capítulo recorrível, digo de novo, desses 5 aqui, senhores, tal como presente no 1015, o único capítulo recorrível é no tocante à redistribuição do ônus da prova. Se o juiz falou essa prova eu estou indeferindo, em tese não cabe agravo de instrumento. Se eventualmente o juiz falou essa tese não impactará a minha futura decisão de mérito, disso não caberia agravo de instrumento, eu discutiria em momento futuro através do recurso de apelação. Mas ele, 1015, textualmente me fala que uma decisão no tocante à inversão, à repartição do ônus da prova, é atacável por agravo de instrumento. Portanto, senhores, que o saneamento seja visto como um ato decisório obrigatório e intermediário entre essa fase primeira e a fase instrutória. Essa é a visão acertada do novo Código de Processo Civil.